E chegamos ao último episódio do ano de Desobediência Produtiva. E estamos promovendo um formato retrospectiva. Na semana passada você já ouviu os 6 primeiros episódios que bombaram em 2021. Na verdade, um resumo. A gente pegou o que rolou de melhor no episódio mensal, que deu mais visibilidade, e trouxe janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho para vocês. E nesse último episódio de 2021, para a gente encerrar de uma forma bacana, de uma forma que vale a pena a gente continuar compartilhando esse conteúdo em 2022, nós temos mais 6 entrevistados. São os 6 principais que bombaram no segundo semestre no Desobediência Produtiva. E já te peço encarecidamente para você fazer a inscrição, né, aqui no nosso canal e também compartilhar, porque é conteúdo rico. Vamos revisar tudo que foi feito de bom em 2021 aqui no Desobediência Produtiva e, melhor, colocar esses conteúdos em prática. A partir de agora, você vai ouvir um resumo costuradinho de Mário Sérgio Cortella, Cici Navarro, Luiz Helena Trajano, Caio Carneiro, Bruno Perini, Paulo Musi e Lucas Colasso. Dê o play e reveja conteúdos sensacionais. A grande maioria das pessoas não necessariamente entra nesse formato digital para assumir, assimilar e se debruçar com paciência sobre algum conteúdo que de fato seja válido, né? Porque as pessoas querem se sentir anestesiadas, consumo imediato, a cultura da bisbilhotice, né? Aquela cultura para te fazer sentir. Exemplo, é muito mais importante para as pessoas saberem qual que é a última fofoca, o último namorado da Anitta, qual que é o último bafafá relacionado ao Big Brother. Hoje, todo mundo se sente incluído, culto, lendo, consumindo, porque faz parte dessa cultura da internet que ele chama de contracultura. Por quê? Porque hoje os produtores de conteúdo, que são pessoas que estão no mainstream, né, que têm uma grande audiência, uma grande visibilidade, elas ocuparam os lugares dos grandes produtores musicais, dos grandes maestros, dos grandes músicos, dos grandes escultores, né, dos grandes autores, que hoje não existem mais. Onde estão esses produtores de conteúdo verdadeiro, que requer paciência para produzir o conteúdo e requer paciência para você consumir esse conteúdo e assimilar algo de fato consistente? Faz sentido? Claro, eu faço uma distinção entre novo e novidade, né? Novidade é aquilo que vem, brilha por um tempo, tem uma presença quase como um cometa e aí desaparece. Uma sociedade da celebração do espetáculo, como o Vargas Llosa lembra, em que a ideia é que você tenha momentaneamente uma apresentação em que você esteja à frente do palco e que seja vista ou visto num determinado momento, ela tem um nível, né, de precarização dessa permanência que é muito forte. Muita coisa é mera novidade, chega, se apresenta e sai. Outra coisa é o novo. O novo é aquilo que vem, reinventa o modo de ser e fazer e persiste no tempo. A ideia de que a gente tenha gente que faça música hoje, muita gente faz música que é nova e ela fica durante 20, 30, 50 anos. Mozart, no século em que estava, nem foi tão lembrado como o será depois. Ele faz algo que é novo a tal ponto que vem até hoje. A ideia de que a filosofia, por exemplo, ela não tem todo o reconhecimento como ela já o teve num determinado momento e ela pode deixar de ter. Nesta época que nós estamos, pessoas da área de filosofia como eu são muito famosas, são muito conhecidas. Nós nos tornamos, nós da nossa área, populares. O que é que isso significa? Já foi assim? Foi lá no passado grego, em algumas situações. Hoje a tecnologia permitiu essa difusão, mas pegando o teu ponto específico, e aí lembrando que o Vargas Llosa trouxe, né, sobre espetáculo, há um esvaziamento daquilo que é a maior perenidade. É uma certa forma da moda vir à tona e ela desaparece com uma certa frequência, mas
Não basta você ter toda essa tecnologia a teu serviço, todo o aparato tecnológico, porque embora qualquer pessoa possa hoje produzir conteúdo, o número de pessoas que, ao produzir, ela é seguida, digamos, ou ela é procurada, aquele conhecimento é partilhado, ele não é tão expressivo assim. O Pedro sempre lembra alguns cursos que são dados na internet, você tem 1 milhão, 2 milhões de acessos naquela situação, e tem outros que você, de maneira alguma, não é a tecnologia que oferece isso. Por exemplo, eu tive um crescimento imenso com o campo da consultoria, especialmente, que a Agência Sofia passou a fazer na gestão dos conteúdos digitais. Mas não basta eu ter uma Agência Sofia, é preciso que eu tenha também um conhecimento, um conteúdo que não só anteceda aquele momento em que eu tenho que juntá-lo, me esforçar, como ele possa seguir adiante. Ao Pedro, não basta ele juntar só o que eu já tinha produzido e colocar. Eu preciso renovar, reinventar, refazer, recriar. E isso não pode ser mera novidade, senão vai embora. Há um filósofo irlandês, Berkeley, que tem uma frase mais antiga, Ivan, que diz que ser é ser percebido. Ser é ser percebido. Se você não é percebido ou percebida, você não é. Mas não necessariamente o fato de eu encontrar outros que estão me vendo e que comigo estejam é um sinal de qualidade positiva. O Milor Fernandes, que você sem dúvida conheceu, que infelizmente morreu em 2012, o Milor dizia: cuidado com a frase "dize-me com quem andas que te direi quem és", porque Jesus andava com Judas e Judas andava com Jesus. Então, a ideia do "diz-me com quem andas e te direi quem és", preciso olhar melhor. Mas que há hoje uma profusão de possibilidades e que nem sempre é muito difícil isso. No começo dos debates que eu fazia com o Pedro para aprender essa lógica, esse mundo digital, uma das questões era quem é que legitima esse conteúdo que circula? Será que a gente não fica só na mera opinião? Será que isso não é um mundo só em que o espetáculo vem à tona e aquilo que tem maior perenidade? Então, esse tipo de percepção, o Pedro até tem uma visão muito interessante sobre essa perspectiva, ao levantar que essa perenidade virá não só pelo êxito, pelo sucesso, quando ele é momentâneo, mas pela possibilidade de ele agregar pessoas que também partilhem aquilo, não como algo exclusivista, mas algo a ser manejado numa expressão maior, não é, Pedro? Uma das coisas que meu pai estava falando era sobre muito do que está na essência da criação da minha agência, do que a gente faz, que é o bom conteúdo, ele vai bem em qualquer plataforma. Então, assim, o primeiro cliente da Agência Sofia foi o meu pai, o Cortella, mas eu já sabia que ia dar certo, porque o conteúdo do Cortella funciona no palco, funciona nas páginas do livro, funciona numa coluna de rádio, funciona numa entrevista para o jornal, funciona enfim, num áudio de WhatsApp, funciona em qualquer plataforma. E aí, ao entrar no Instagram, claro que a gente tem forma de você adaptar de acordo com cada rede social, e a novidade que eu vou contar é que há um mês nós começamos o conteúdo do Cortella no TikTok. Que legal! E o perfil Cortella Oficial no TikTok já conta com mais de 300 mil seguidores e vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. Uau! Você sabe que essa revelação para você, Ivan, ela é uma revelação para mim também. ela não é exclusiva. Nesse momento confessional que nós estamos, ainda bem que é uma boa surpresa. Porque eu também não tinha essa noção, isso que o Pedro conta, evidentemente que quando nós cessarmos aqui a nossa conversa, ele vai receber uma ligação telefônica minha para esclarecer melhor esse caso. Mas qual que é o ponto aqui? Qual que é o aprendizado? O que está lá no TikTok é tudo conteúdo que nós já compartilhamos de outras formas, ou seja, pequenos trechos de vídeos, pequenos trechos de palestras, encerramentos, grandes frases, assim, que estão ali. Mas, pela percepção geral, o TikTok é uma rede de jovens, de adolescentes, de fazer dancinha, que muita gente acha isso. Mas não é só mais uma plataforma de você atingir mais gente que está interessada no bom conteúdo, no conteúdo do Cortella. Então, aqui na agência, a gente tem, por regra, por missão,
é assim, nós nos aliamos ao bom conteúdo, ou seja, nós trabalhamos o bom conteúdo e a nosso papel é transformá-lo nas mais diferentes redes sociais, seja ela qual for, porque eu acho que esse momento é Instagram, é Facebook, é TikTok, seja, amanhã eu não sei, mas o que eu sei? Eu sei que o bom conteúdo vai perdurar, ou seja, que as pessoas vão continuar indo atrás do que é um texto do Cortella, uma palestra dele e de outros que a gente faz aqui. Mas muito do que você estava falando sobre o Vargas Llosa, isso vai de encontro também a um professor que eu até fiz o meu TCC em 2007, lá no Mackenzie, que é o Norval Baitello Jr., que desenvolveu uma reflexão sobre a iconofagia. O que é a iconofagia? Que é as imagens que se devoram, né? A gente acaba sendo bombardeado de imagens e às vezes aquilo para de atingir a gente para de refletir sobre isso. O exemplo da época era a imagem do avião se chocando contra as torres gêmeas. No primeiro momento, aquilo era chocante, aquilo era um absurdo. Você viu aquilo tantas vezes que aquilo parou de te impactar. Aquilo virou algo padrão, algo comum. Então, a gente perdeu um pouco a reflexão porque a gente está bombardeado de muita informação, de muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, uma coisa que aconteceu na CPI ontem, se você está ligado nas redes sociais, no Twitter, não sei o que lá, você viu 10 vezes até o dia seguinte. E ao chegar no dia seguinte, aquilo perde o peso de importância da forma como aquilo reflete em você. Isso acontece de forma generalizada nas redes sociais. Mas o que eu acredito? Eu não acredito que a gente tem que voltar ao que era antes. Ou seja, eu não acho que as pessoas vão se tornar mais reflexivas, elas vão voltar a ler longos livros, a assistir vídeos longos e chatos, assim que seja. Mas eu entendo que a gente tem que aproveitar da superficialidade que existe no mundo hoje e, dentro dessa grande exposição que os conteúdos superficiais estão tendo, um pedaço das pessoas vai atrás do que é mais profundo. Ou seja, vai atrás do que é... Quando o Cortella posta um cartazinho e ele cita um autor, eu gosto de acreditar que uma parte daquelas pessoas vai atrás do livro daquele autor. Ou seja, vai atrás daquele conhecimento de forma mais profunda. Quando a gente compartilha um trecho de uma palestra ou uma citação no Instagram de outros clientes que a gente tem aqui, eu espero que a pessoa vá atrás do livro completo, sabe? Tipo, um artigo do LinkedIn. E assim, mesmo que seja 0,03%, mesmo... Gente, 0,3% de 10 milhões de pessoas que viram um vídeo no TikTok é gente pra caramba. Sabe? Já são 300. E eu entendo que isso é muito mais do que a gente teria num mundo em que essas mídias não existissem. Que a gente estaria ainda consumindo só o que é chamado da mídia formal. Ou seja, com todos os filtros e todas todo o trabalho que dava para criar aquela produção, né? O Ivan fez muito vivo que dependia de um caminhão estar na porta do CT. Nós fizemos, né? Nós fizemos, né? E hoje é o smartphone. O smartphone. É uma agora, Pedrão, mas continua valendo o conteúdo. Sabe Perfeito. por quê? O conteúdo nós estamos conversando aqui há bastante tempo, usando tecnologia de alta qualificação para nos conectar, permitir que nós sejamos os três agora, em lugares diferentes, mas de modo concomitante, mas nós estamos fazendo aqui uma conversa. Né? Você quer coisa mais antiga do que uma conversa. Né? Desde que a humanidade se agrega, ela é capaz de conversar. Claro que agora é a tecnologia que permite isso. Se nós estivéssemos num canto, num bar, na sala de uma das nossas casas, ou dentro de uma caverna, era o conteúdo que interessaria. Saudade de sentar num canto do bar, hein? Meu Deus em breve vamos voltar. E hoje é uma conversa que virou podcast e videocast com ferramentas tecnológicas super desenvolvidas. Professor, para acabar, estamos terminando o tempo, para cumprir o tempo rigidamente. Eu quero agradecer o Pedro, quero agradecer o senhor, mas eu não poderia, antes de terminar, pedir para que o senhor falasse um pouquinho mais
sobre um vídeo que viralizou, que eu assisti, que acho que muita gente viu, sobre o capricho, né? O capricho ao fazer as coisas. Eu gostaria que o senhor falasse, em momentos de pandemia, deixasse uma mensagem sobre a importância do capricho em fazermos as coisas, que foi o capricho que o senhor teve comigo aqui, sabe? De sentar 1 hora, me dar atenção, me dar todo o seu conhecimento, o seu cérebro, o seu tempo, ao lado do seu filho, que é uma pessoa especial e muito querida. Então, assim, esse carinho e esse capricho, eles impactaram ao Ivan e vão impactar todo mundo que ouviu esse podcast. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso na nossa sociedade hoje em dia. Veja só, a palavra capricho, ela tem vários sentidos, né? Quem é do interior, como você ou eu, uma pessoa caprichosa era aquela meio cheia de melindre, né? Uma pessoa que de vez em quando ela se colocava um pouco cheia de soberba, cheia de maniazinhas, né? E, portanto, não havia ali a forma da composição do que seria algo elogioso. No entanto, também se usava a palavra caprichosa se referindo a alguém que tomava muito cuidado para que aquilo que ela fizesse fosse do melhor modo que ela pudesse fazer naquela condição. Por isso, capricho é quando você e eu cuidamos das relações, dos lugares, do ambiente, dos negócios, com algo que não descuida e que não permite que aquilo sofra qualquer tipo de abalo desnecessário. Acima de tudo, capricho é a possibilidade de não deixar de fazer o mais elevado quando é possível fazê-lo daquele modo, mesmo que só daquele modo possa ser feito. O capricho é quando eu não espero o melhor tempo para fazer o melhor que eu possa fazer. E ele vale em todos os lugares. Você e eu gostamos quando uma pessoa é caprichosa, porque ela está mostrando respeito, não só a mim, que dela, né, tem algum tipo de benefício, como também em relação a ela mesma. Porque a pior coisa em relação à falta de capricho, à falta de zelo, à falta de cuidado, é cair dentro da mediocridade. E uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer melhor o que está fazendo, se contenta, né, com o menos. Nessa hora é muito ruim. Nesse sentido, é bom, né, quando nós somos capazes também de caprichar. Né? Quando se diz assim, aquela pessoa caprichou no que ela estava fazendo, não significa que ela se colocou de lado, mas que ela se colocou por inteiro, né, dentro daquilo que faz e, portanto, vale fazer. Eu também fico animado, né, e agradecido desse nosso tempo de partilha. Eu gosto muito de partilha e uma das coisas que mais me encantou, né, quando paulatinamente, mas não de vez, o Pedro me convenceu em relação ao mundo digital e a presença nele, é porque a partilha ficou absolutamente ampliada. Imagine, Ivan, eu que dava aula numa sala de 50 pessoas ou fazia palestra num espaço com 2.000 pessoas, que é bastante, mas, de repente, numa conversa como essa, a gente atinge milhares e milhares de pessoas e, a partir daquilo que faz a Agência Sofia, meus 12 milhões, né, de partilhantes nas várias redes, nós somos capazes de irmos juntos e juntas, né, nessa trajetória. Por isso, você fez um grande afago elogioso na partida, fez outro agora, né, de novo, aliás, na chegada, outro agora na partida, e isso é sinal de capricho. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Mário Sérgio Cortella com Pedro Mota Cortella compartilharam aqui 1 hora nesse bate-papo super, assim, leve, gostoso e ao mesmo tempo profundo. Gratidão aos dois, parabéns pelo filho que tem, professor, parabéns por toda a sua carreira. Pedro, parabéns pela essa nova jornada empreendedora. Quero sempre poder partilhar do conhecimento de ambos e desse carinho e desse capricho que vocês partilharam comigo. É um enorme prazer. Gratidão mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Valeu! Terminamos aqui mais um episódio de Desobediência Produtiva. E se você curtiu esse papo super especial com o Pedro Mota Cortella e com o Mário Sérgio Cortella, faz o seguinte, compartilhe com alguém próximo, com algum amigo, com alguém da família, com alguém no ambiente de trabalho, porque é isso que a gente se propõe aqui no Desobediência Produtiva, é gerar provocações, algum tipo de educação para melhorar a sua vida e o seu conhecimento.
Não é. É tudo muito trabalhado. A gente fala que é muito mais transpiração do que inspiração, né? Existe, lógico, a dose de inspiração, que a gente, né, é uma ideia que aconteceu, é um sonho que não chegou à toa. Mas um sonho, assim, se você ir lá e lutar por ele é só um sonho, não passa disso, né? A gente precisa ir para a ação e fazer o que a gente pode, né, para aquilo acontecer. E o que a gente podia no momento era começar extremamente pequeno, né? E aí, aos poucos, a gente vai entendendo o negócio. Eu era dentista. Hoje eu atuo no mundo da moda, né? E quantos, né, desafios surgiu nesse meio do caminho para hoje eu conseguir fazer uma direção criativa, né, com processos, com tantos detalhes como acontecem hoje, né? Vixe, foi muita lenha, assim, queimando, né? Teve que amassar muito barro, né? E aí você começou primeiro para os dentistas, quando você percebeu que o negócio poderia aumentar e a virada de chave, aquele boom, você falou, opa, eu acho que o marketing de indicação, o posicionamento no Instagram, no digital tá dando certo. Quando é que veio essa percepção? Bom, a gente teve um grande boom, assim, em um congresso que a gente participou. Era de dentistas, né? Quem é dentista e está escutando vai saber e reconhecer, que se chama CIOSP, né? Ele é o maior congresso, se não dirá do mundo, né? Mas do Brasil CIOSP. Ele é o maior. E aí a gente não tinha a capacidade de ir sozinho nesse congresso. Era caro, exigia muita gente, né, envolvida para fazer isso acontecer. E aí entrou um grande parceiro nosso, né, um dos maiores varejistas do país, na área de odonto, que é a Dental Kremer, né, e nos levou para esse congresso, nos deu visibilidade, nos deu um stand enorme, maravilhoso. A gente conseguiu fazer o primeiro desfile de jalecos da história, né, eu acho que do mundo, mas sei lá, do Brasil, com certeza. Que demais. E aí lá as pessoas nos viram, assim, a gente realmente saiu de lá com muita visibilidade. Esse congresso geralmente passa 50 mil pessoas, é muito grande, e a gente saiu de lá com muita visibilidade, com pouco estoque, uma história maluca se a gente pegar para contar esse congresso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, e dali a gente deu um grande passo. Acho que foi um primeiro grande passo, assim, nosso, foi nesse congresso. Então, ali a gente entendeu que realmente era um negócio e que a gente precisava cuidar muito. Depois desse congresso, eu abandonei a minha área, né, de odonto, e segui firme na empresa. E qual que são os requisitos necessários para você crescer? Porque, veja, se você não tem know-how, do ponto de vista de gerenciamento, de processos, de contratação de pessoas, você pode colocar tudo a perder. Qual que foi a grande sacada aí? Ser curioso. A gente sempre foi muito curioso. Então, se a gente não sabia, a gente ia atrás de saber. Ia atrás das pessoas que entendiam desse assunto, né? E trazia para dentro. E se não podia trazer para dentro, o que a gente podia fazer para transformar quem já estava com a gente para saber fazer. E assim a gente foi, sabe? Então, assim, nem sempre perfeito. Perfeito não existe, né? Não existe, mas a gente buscava ajustes todos os dias, né? Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa lapidar? Para onde a gente precisa ir? A gente é muito curioso, a gente não vai parar com essa curiosidade, né? E é assim que a empresa vai crescendo, por essa inconformidade, por essa curiosidade que a gente tem todos os dias de nos aperfeiçoar, né? De trazer coisas novas, de trazer novos processos, de trazer coisas que vão nos fazer evoluir e crescer, né? Nossa, talvez eu nunca tenha ouvido essa resposta. Eu fiquei impactado quando você falou agora a curiosidade. Você pode ter certeza que você já me abriu um outro portal de entendimento das coisas e até como eu vou me posicionar relacionado ao meu produto, porque você me deu agora em palavras o que talvez eu já faça e não tenha mapeado na teoria. A curiosidade te direciona para caminhos. Quanto mais curioso você é, isso me lembra uma frase que eu já devo ter. O pessoal aqui do Desobediência Produtiva vai ficar bravo. O Ivan Morea sempre repete as mesmas frases. É assim, ó, não importa o quanto você sabe, importa como você usa o seu cérebro para procurar saber, né? Essa é uma frase do Dr. Neil deGrasse Tyson. Eu sempre cito porque é muito rica. Se você faz as perguntas certas, você encontra o conhecimento. Talvez você não saiba, mas se propõe a saber. E quando você me falou sobre curiosidade,
poxa, quantas pessoas estão aqui hoje ouvindo o podcast e você que está nesse exato momento de braços cruzados fala assim, mas eu não sei como fazer isso. Não vai cair do céu se você não for direcionado pela sua curiosidade para fazer. Não cai. Então faça, dê o primeiro passo. Como? Use as perguntas certas. Faça os questionamentos adequados para você procurar o conhecimento. Porque o conhecimento vai vir atrás de você se você não usar a sua cabecinha. Concorda? Exato. E seja decidido, né? Acho que quando a gente decide que a gente quer algo, a curiosidade vai nos indicando ainda mais o caminho que a gente precisa seguir. Poxa, eu tô decidida que eu quero ser uma empresária. Eu tô decidida que eu quero a minha empresa lá no Shopping Morumbi. Eu tô decidida que eu vou crescer, que minha empresa vai ser reconhecida. Então, poxa, o que eu preciso fazer para chegar lá? Porque projetado já tá, né? Agora o caminho eu preciso construir. E aí a curiosidade vai te levando pelos caminhos que você precisa para alcançar lá. Claro. Né? Então é isso. Cici, você, durante essa trajetória, quais foram os erros? Porque eu imagino que todo mundo erra, né? Uhum. E o errar, como você mesmo disse, não existe perfeito. O erro, ele na verdade vem em formato de ajuste, de lapidação. Sim. Pô, tá indo aqui, puta, teve um obstáculo aqui que a gente não esperava, corrige. Uhum. Ele aparece constantemente no processo de crescimento? Com certeza, gente. A gente erra muito. A gente erra, de repente, no produto, né? Que a gente acredita e ele não é o momento, não tá no time certo, não foi feito da forma certa, não foi comunicado da forma certa. Isso acontece o tempo todo. E a gente vai aprendendo com eles e foi o que você falou, vai lapidando, né? Vai lapidando essa joia que é a empresa. Mas né? é fail fast, né? Erro rápido. Erro rápido, erro rápido. Tem que ter uma Teve resiliência erro muito também, grande, humildade. Né? Exato. Que a gente quis abrir antes da hora uma operação fora do país. Nem aqui a gente ainda estava, né, com o processo solidificado. Então, a gente não conseguiu dar atenção devida. E eu acho que um dos maiores erros é isso. Quando a gente não consegue dar a atenção que precisa para essa coisa. Então, você quer fazer as coisas sem dar atenção. E aí não dá certo, porque tudo que dá atenção, né? Tudo que você dá atenção expande. E o que você não dá atenção não vai sair do lugar, né? Então, acho que os maiores erros que a gente teve foi esses momentos, assim, que a gente quis fazer tudo muito ao mesmo tempo e a gente canalizou claramente a atenção mais para um lado do que para o outro e o lado que a gente não dá atenção acaba não desenvolvendo, né? Isso aconteceu, inclusive, comigo. Não adianta você querer ter resultados, retornos 100% de um produto que você só entrega 20% de atenção, porque você tem outros. Então, quer 100% de retorno? Dê 100% de atenção. Ah, mas eu tenho outras coisas para fazer. Tenha menos coisas para fazer e se foque naquilo que é essencial. Faça escolhas. Exato. E quando você faz escolhas e direciona 100%, o retorno vai vir na mesma proporção da atenção. Quando você faz uma escolha, você acaba seguindo um caminho e deixando outros para trás. Claro. Né? Você escolheu um caminho e tá tudo bem. Deixa o problema da sua casa lá fora, com coisa que você tem um filho doente, alguma coisa doente, se você vai mudar isso, de jeito nenhum. Certo. Luísa, a gente fala hoje muito sobre a dificuldade de se encontrar bons vendedores, mas na sua mão, os bons vendedores sempre apareceram, né? Porque você se considera uma vendedora, sempre foi uma boa vendedora? Eu me considero minha tia ainda melhor do que eu, que fundou a empresa. Ela mesma, hoje ela fez 95 anos essa semana, ela vive um pouco de demência, mas ela mesma fala, a melhor vendedora fui eu. E eu sou de uma família vendedora. Então, é por isso que eu assusto quando as pessoas não gostam de assumir esse papel. E qual que é o segredo de um bom vendedor, Luiz? É fazer as coisas com o coração, é fazer as coisas com alma, É o segredo de qualquer pessoa, né? Se você não faz com amor, não está concentrado... Eu estou falando com você, eu tenho 1000 coisas, já fiz 1000 coisas hoje. Vou fazer 1000 coisas à tarde ainda. E eu estou concentrada em você. Então, assim, quem não faz isso, não faça para o outro, é a nossa regra de ouro. O que você gostaria que fizessem a você. Se você fizer... Eu sei que você esperou até eu poder ter tempo para o Ricardo marcar, então tem toda uma expectativa. Então, eu tenho que fazer para você, me colocar no seu lugar. Nossa, uma expectativa, eu li um pouquinho antes, você já trabalhou em vários lugares, agora está com uma empresa sua. Então, assim, eu tenho que fazer isso. Se você faz para os outros o que você gostaria que fizesse a você, você já resolve muitos problemas da sua vida. Tem uma frase que diz assim, Luiz, eu não sei se você concorda, pessoas interessantes são pessoas interessadas.
E o que você acabou de revelar agora é que você tem interesse, não só pelo estado do momento presente que você está comigo, mas você tem interesse em dar a entrevista. Você não está aqui de má vontade, pelo contrário, como você mesmo disse, você já teve vários compromissos no início da manhã, vai ter outros no período da tarde, mas quando você se interessa pelos outros, você passa a ser talvez a pessoa mais interessante possível. Você concorda com isso? Eu gosto muito de aprender. Agora, quem marca com vocês é o Ricardo. Então, é graças a ele que eu estou aqui, eu ou a Roberta, porque ele tem 400 pedidos e eles que selecionam. Então, assim, lógico que eles sabem mais ou menos a minha linha, mais ou menos não, o Ricardo está comigo há 30 anos, a Roberta há 15, a minha linha de condução. Mas eu acho que todo o mérito de marcar hoje é do Ricardo. Com você, um é do Ricardo, outro é da Roberta. Então, assim, tem algum que pede direto para mim, mas assim, eu não sei minha agenda de amanhã, eu só sei a de hoje. Cada noite ela me manda do outro dia. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, mas quando ele marca, é porque ele sabe que eu vou estar inteira, ele sabe que é um assunto que eu não gosto de tocar ou qualquer coisa, então ele me conhece muito bem. E ele sabe que ele me manda um briefing um pouco antes da apresentação, aí eu dou uma lida, então eu já sei também que o que ele marca é porque está de acordo com os nossos, né? Porque hoje os meus princípios passou a ser o dele, o da Roberta, de todo mundo. Então é isso que eu estou pedindo, é união, união, união. Vamos parar de... Não tem outra forma da gente vencer essa catástrofe que nós vivemos. Foi uma catástrofe, gente. A gente está meio passado até agora, mas foi muito sério. Ivan, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Luísa, foi um prazer enorme te entrevistar, bater esse papo com você. Você talvez seja agora aqui no final do programa, a gente começou falando sobre desobediência produtiva. E quando eu explico desobediência produtiva, eu sempre... Eu entendi hoje o que é desobediência produtiva. Você entendeu, né? Entendi. Então você se considera a partir de agora nesse episódio 100 e olha, é muito importante porque você representa... Eu vou responder isso para você, mas eu não posso falar isso, Ivan, porque as pessoas entendem as palavras diferentes. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Dentro do seu conceito, eu tenho uma desobediência produtiva, porque você tem esse conceito. Mas se eu sair falando que eu tenho uma desobediência produtiva e não explicar, as pessoas não vão entender. E aí eu estou responsável por aquilo que não é entendido. Mas dentro do seu programa, que você explica o que é desobediência produtiva, eu tenho, porque eu penso fora da caixa, eu penso fora das normas. Não, agora, eu respeito todas as leis trabalhistas, todas as leis do país, eu tenho muito respeito. Ética é o bem comum, e se você não respeitar, também não tem. Então, é isso que eu quero dizer. Eu sou uma desobediência produtiva dentro do que você pensa que é isso. Mas quando você fala em desobediência, as pessoas podem pensar que eu não respeito as normas do país, da Constituição, e não é isso que uma líder tem que passar, e não é isso que eu sou. Então, assim, dentro disso, eu te respeito e sou dentro do seu conceito, mas eu não posso sair falando que eu tenho uma desobediência produtiva, porque senão ela, para produzir, desrespeita a Constituição, desrespeita todas as normas, e eu não faço isso de jeito nenhum. Olha, hoje você está coroando o episódio 100 desse projeto. Eu gostaria de ser muito grato a você por ceder o seu tempo, por compartilhar a sua sabedoria dentro de uma agenda tão atribulada. Você representa não só para os ouvintes do nosso programa, para a audiência do nosso programa, um símbolo de superação, de transformação e de liderança. Então eu gostaria de coroar esse momento especial do episódio 100 com você. Luísa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer te ouvir e parabéns pela sua simplicidade, que é muito gostoso te ouvir. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Acredite, vamos fazer o Brasil para já. Tem que ser para já. Vamos juntos unir e fazer o Brasil para já. Obrigada, Ivan. Sucesso aí para você nessa sua caminhada. Um beijo grande e gratidão. Foi um prazer, Luísa. Valeu. Tchau, tchau. Bom, esse foi o nosso episódio especial de número 100 do Desobediência Produtiva, um sonho que, como eu disse lá no início, se concretizou e se transformou num podcast, um dos podcasts mais relevantes do Brasil. Nós tivemos a honra de hoje ouvir Luísa Helena Trajano,
a mulher mais rica do Brasil, uma das maiores líderes do mundo hoje no que diz respeito a posicionamento da mulher, a inovação, a empreendedorismo. E eu, de coração, espero que você, se acompanhou o nosso podcast até aqui, compartilhe esse conteúdo. Se você está fazendo exercício, se você está num momento de descontração na sua casa, se você está procurando por conhecimento, se você está numa viagem ouvindo o nosso áudio, por favor, compartilhe o Desobediência Produtiva, porque isso significa um mundo para a gente. Faz com que o nosso conteúdo chegue em cada vez mais e mais pessoas e gere transformação. Já estamos no episódio de número 100 e que venham os próximos 100 episódios de Desobediência Produtiva, sempre tentando atender e contar com você, com a sua audiência, porque nós fazemos esse programa com muito carinho, única e exclusivamente para você. Muito obrigado. Você pega, por exemplo, estava tendo protestos em Cuba. Se o governo cubano fosse cair, não é porque o povo ia derrubar, é porque no governo você tem alguém no poder e você tem pessoas próximas ao poder insatisfeitas. E esse cara vê uma oportunidade, ele vai e derruba o cara. Então, esse pessoal usa o povo para manobrar. É sempre assim. Você pega qualquer revolução, Revolução Francesa, você tinha uma elite intelectual insatisfeita, né? Aí eles foram e manobraram com o povo para derrubar a monarquia e começar lá um novo regime. Você pega a Revolução Bolchevique, Revolução 17 na Rússia, a mesma coisa. Os socialistas eram pessoas que estavam na França, nos cafés de Paris, né, com papos e conversando e com teorias e falando que, olha, a revolução ela vai começar em países industriais, porque afinal muita exploração da mão de obra começou no país agrícola, vira oportunidade, os socialistas russos foram para lá e fizeram a revolução, manobrando ali com o povo. Conspirando, né? Exatamente. E por que isso acontece? Porque há muito conteúdo, mas o pessoal não está disposto a consumir esse conteúdo. O que o pessoal consome na internet hoje, os conteúdos mais assistidos, é meme, é dança. Nossa, é lamentável? É a natureza humana, né? Nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. É o que cai justamente naquilo que o Vargas Llosa disse, que a cultura hoje... a internet só validou essa cultura da bisbilhotice que preencheu o tempo de pessoas que, como você mesmo disse, de repente, se você não estava na internet, você ia estar na TV assistindo um boberol, ou ia estar gastando tempo fazendo fofoca, fuxico com o vizinho no muro do lado, e não ia estar estudando, lendo, ouvindo uma música, Exatamente. escrevendo. Né? Então, isso aqui é uma baita ferramenta para que as pessoas inteligentes fiquem mais inteligentes e para que as pessoas alienadas fiquem mais alienadas. Porque antes o cara ainda era obrigado a ver um jornal nacional antes de ver a novela, né? Sim. Agora não, ele fica na página de meme enquanto tá passando o jornal, vai começar a novela, vai pra novela. Exato. Então dá pra ficar até mais alienado, mesmo tendo muito mais acesso à informação na palma da mão. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que eu passaria um dia conversando com você, Bruno, Eu fico porque lisonjeado. é tão gostoso assim. Eu acho que uma vez eu conversei com o Rafa Avelar, eu acho, que eu acho que a principal característica que transforma uma pessoa em alguém de fato atrativa é o poder intelectual, né? E pessoas interessantes são pessoas interessadas. Sim. São aquelas pessoas que se interessam por assuntos, se você se interessou por vir aqui, em compartilhar seu conteúdo, você se transforma em uma pessoa muito interessante por isso, né? Pelo leque de lentes que você consegue desenvolver raciocínios e trazer pontos de vista. Para a gente ir encerrando, mesmo alguém com essa formação e com esse hábito de estudo, de consumir conteúdo, o digital te proporcionou você ter muito mais acesso à informação e se capacitar cada vez mais. Mesmo assim, você enfrenta microderrotas no dia a dia. E qual que é o seu mindset para lidar com elas? Para inspirar quem está nos assistindo. Porque as pessoas, elas olham para você, puta, hoje o Bruno, o cara que faturou 35 milhões com o curso dele, hoje faz parte de um grupo, está muito maior, está escalando tudo isso. Qual que é a derrota e qual que é a briga interna que, independentemente do seu nível de dinheiro, seu nível intelectual, todos os seres humanos enfrentam? Olha, a gente está numa fase agora no grupo onde tem uma avaliação lateral, assim, né, entre as pessoas, né, do pessoal que está nos cargos de liderança para os liderados e dos liderados para o pessoal do cargo de liderança. Então é uma avaliação 360. E ontem, numa reunião, estava falando sobre como dar feedback, para que você não machuque as pessoas com isso, né? E aí demos alguns exemplos, eu pedi feedback para pessoas do time, e teve um feedback que foi dado para mim que eu falei, se eu for pedir feedback para várias pessoas, esse vai ser o principal, que era, eu preciso de mais do seu tempo, queria que você desse mais atenção para essa parte do negócio, porque você é um cara que tem muito a agregar.
Só que se eu for pedir um feedback pra minha esposa hoje, ela vai falar a mesma coisa. Você tá passando muito tempo fora, precisa dar mais do seu tempo pra mim. Se eu for falar com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, que são pessoas que eu amo, né? Eu fui criado pelos meus avós, todo mundo vai pedir mais tempo. E infelizmente eu não tenho mais tempo pra dar. Então essa é uma derrota diária, porque eu queria ter mais tempo pra passar com a minha esposa, pra falar com a minha família, pra dedicar ao meu negócio, só que qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, só vai ter 24 horas por dia. E no meu negócio eu tento, inclusive, ter pessoas que multipliquem o meu tempo, que consigam fazer as coisas dependendo o mínimo possível de mim. Mas uma forma de sofrer menos derrotas nessa área é um pensamento do Marco Aurélio, que era um imperador romano, era conhecido como imperador filósofo, era um estoico. Segundo Maquiavel, foi o último dos 5 bons imperadores de Roma, né, numa fase, uma dinastia chamada Antoniniana, né? E ele falava o seguinte, e até isso se alterou nos dias de hoje. A frase que ele falava lá virou nos dias de hoje: viva cada dia como se fosse o último. Só que quando a gente fala essa frase pra alguém, vira um recado imediatista, né? Porque se hoje fosse o meu último dia na Terra, com todo respeito a você, Ivan, mas eu não viria aqui no podcast, eu faria outra coisa, né? Porque afinal, o meu último dia... Óbvio, sim. O estímulo também seria, nossa, é meu último dia, me dá todo o meu dinheiro que eu vou gastar esse negócio todo aqui em alguma outra coisa, né? Vou passar com as pessoas que eu amo, abraçar todo mundo, né? Mas seria um dia que, se não fosse o último, no dia seguinte eu teria estragado muita coisa. Porque eu não teria preocupações além daquele dia. E a frase do Marco Aurélio, apesar de ser uma mudança sutil de palavras, muda todo o significado. Porque não era viva cada dia como se fosse o último. É execute cada ato da sua vida pensando que ele pode ser o último. Então, quando eu entrei nesse podcast aqui, pensando nessa frase, eu tenho que pensar, e se esse for o último podcast que eu vou gravar na minha vida? E se essa for a última vez que eu vou ver o Ivan? Então, pensando nisso, eu tenho que me dedicar a isso de corpo e alma, e não ligar para outras coisas que apareçam por aqui. Tenho que te tratar da melhor maneira possível, né? Porque se for a última vez que eu estiver na sua frente, eu quero que você tenha uma boa recordação de mim. Cara, é absurdo. Me fala então. Desculpa, a gente já foi de um lugar pro outro. Qual é o segredo? Pô, você não, eu imagino que você nunca tinha escrevido previamente. Tinha feito 1, 2, 3, 4 livros antes de fazer o Seja Fora. Nada. O insight de onde veio e a elaboração do conteúdo. Porque é um outlier você conseguir meter um livro desse, lindo, maravilhoso. Te confesso que eu tenho uma pilha de livros, eu não li, tá lá, você me deu a edição preta, tá na minha lista, já folhei, já vi muita coisa interessante. A diagramação é rica, é lúdica, é convidativa. Sim. Me fala como é que foi o projeto de elaboração desse best-seller. É aquela coisa, né? Connect the dots. Às vezes é muito difícil você olhar pra frente e telegrafar, mas é muito difícil você, exatamente pra onde você tá indo. Mas depois que você chega, é mais fácil você olhar de onde você veio vindo, assim. Então, como eu vim documentando a minha jornada, eu vim documentando, sabe? Vim gravando vídeos e tudo mais, documentando o que dava certo, o que não dá errado, erros, acertos, passagens, histórias. E aí, na hora que eu coloquei o Seja Foda, eu já tinha registrado muita coisa, assim, na minha vida. Então, eu tava mais pronto, sabe? Eu ia, olhava uns áudios lá de trás, uns vídeos lá de trás, falei assim, cara, essa passagem precisa estar no livro. É legal, né? Puta, já me deu como se fosse a espinha dorsal do Seja Foda, é por isso que eu falo pra todo mundo. Você documentar a sua jornada, nem que você, cara, não vai postar nada, mas vai mostrar pro teu filho. Documentar uma coisa muito legal, cara. Então, porque todos nós estamos vivendo batalhas que algumas delas você vai esquecer se você não anotar. Então, não, para tudo isso. É a frase que eu precisava ouvir hoje. Existem batalhas que você precisa documentar, porque você esquece. Eu ouvi isso da Giovana, essa aqui. Sim. Que trabalha comigo. Boa. A Giovana me falou assim, Ivan, você tem tanta coisa, você está esquecendo de histórias. Sim. E de fato você acabou de me gerar. Eu vou sair com essa frase guardadinha na minha cabeça e você já me deu uma porrada aqui. Boa. Existem batalhas que você precisa documentar. Maravilhoso. E senão você perde até a riqueza do detalhe, cara, a coisa, assim, o ambiente e tudo mais. Então eu sempre documentei. É o que eu falo pra todo mundo, documentar é muito mais simples do que criar. Criar conteúdo, eu nunca fui criador de conteúdo. Eu sempre fui o documentador, entre aspas, de conteúdo. Porque, por exemplo, às vezes aconteceu uma coisa no meu dia, eu documentava aquele dia, eu falei assim, cara, isso aqui é um vídeo. Sabe? Às vezes pensar, puta, o que eu vou gravar pra galera pra ajudar? Não, eu vou documentar, por exemplo. Às vezes eu tive um dia, desculpa, que foi uma merda. Aquele dia onde eu, sabe, visitei 10 clientes e não fechei nenhuma venda. Mas aquele dia, pô, tem sabedoria ali. Sabe? Quais foram as 5 coisas que eu fiz que não deu certo?
um puta conteúdo maneiro, massa pra caramba, que engaja, real, conectado na vida real. Total. Então eu sempre tive esse quê de documentação, de documentar minha jornada. E acaba sabendo muita coisa legal, porque envolve sensibilidade também. Muita. Sabe? Intuição. Então, intuição. Por exemplo, um dos vídeos meus, uma das passagens mais fortes, assim, do Seja Foda, foi quando eu fui fazer uma primeira palestra de demonstração do produto que eu tava representando e não foi ninguém, cara, na palestra. A gente alugou um espaço, ia ser um evento muito massa de capacitação e não apareceu ninguém. Eu documentei aquilo em vídeo. Foi em Alfenas, a gente alugou um espaço de eventos em Alfenas, a gente preparou tudo antes, eu fui antes. E o evento estava marcado para as 3h30, eu já estava pronto, estava no comecinho da minha carreira. E aí às 3h30 era para as pessoas começarem a chegar, né, os convidados do evento, aí deu 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas, 5h30 não apareceu ninguém, a mulher do evento falou assim, ó, que a gente era alugado por 2 horas, né? Eu consigo segurar o espaço para você por mais meia hora. Ajuda? Aí eu já tinha reparado que não ia vir ninguém. Eu falei assim, não tem problema. Fechei tudo, a gente desmontou todo o evento, peguei o meu carro e fui pra casa. Mas eu fui com aquele sentimento que eu fiz o meu melhor, azar de quem não foi. Sabe? Então, eu lembro que eu documentei o meu caminho na ida, eu gravei o meu caminho na volta, falando comigo mesmo, cara. Cara, saiu uma das... Assim, eu relato essa história com riqueza de detalhes, não seja foda, a galera se conecta muito, assim, com a história. Porque quem nunca, entre aspas, fez uma palestra que não deu ninguém? Sabe, quem nunca foi, apostou num projeto e chegou lá, tava com expectativa lá em cima e não aconteceu nada do que planejou. Sabe, às vezes foi o completo oposto. Você achava que ia arrebentar de vender. Quanta gente, sei lá, às vezes não preparou um curso com muito carinho, na hora de oferecer não vendeu nada. Sabe, quanta gente... E muita gente se identificou e falou assim, caramba, já aconteceu comigo isso, cara. Então essa documentação foi fundamental, assim, pra minha história, no questão de chegar até o Seja Foda, sabe, essa documentação. Uma coisa muito incrível. Qual que é a maior dificuldade que você notou em tempos de pandemia com os pacientes que você atende, que tem uma dificuldade muito grande de aceitação com o próprio corpo, que querem mudar essa relação com o corpo? Legal você ter perguntado isso, porque eu lembrei que eu não te falei a segunda coisa. Eu falei o que eu devolvi para a medicina, eu não te falei que eu devolvi para a sociedade. E aí o que a sociedade me devolveu? Me devolveu essa sensibilidade, Ivan. Foi fazer o blog de manhã, o Banho Não Tem Calendário. Ligar e conversar com as pessoas. Resolver as dúvidas delas. Ou que pelo você faz menos toda manhã, né? empatizar com elas. Né? Começou, pessoal, 150 pessoas, 120 pessoas. Com os dias, aí começou a entrar 700, 1.000, 2.000, 3.000. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Será que tá todo mundo acordando cedo para fazer bicicleta? Tomara que sim, né? Mas era um horário que aí eu comecei a ter um feedback das pessoas assim, cara, eu não começo o dia se eu não ouvir você. Eu preciso ouvir você porque aí eu já trato daquele assunto e aquilo ajudou. Ou então, esses dias eu recebi de um menino que ele tinha emagrecido 45 quilos desde que ele começou a ouvir o banho e que ele estava super feliz. E que só de conversar ele já conseguia direcionamento através das dúvidas das outras pessoas para ele aplicar e para ele ter confiança no que ele tem que fazer. E esse ponto me marcou. Por quê? Desde que eu dou aula para pós-graduação de medicina, e eu dou para 2 pós-graduações de medicina esportiva. Uma do Instituto Forte, da Faculdade Forte, que é o Ian e um pessoal da Santa Casa, de Misericórdia de São Paulo, um pessoal fora de série. Outro é para o Instituto BWS, que é o professor Glycon, que é do Sul, mas que ele vem dar esse curso aqui em São Paulo, né, e que também selecionou nomes assim extremamente especiais. Eu sempre pergunto para os meus alunos de uma forma muito provocativa, por que você cobra? O que você vende? E eu provoco eles por quê? Porque eu quero saber o que eles acham que eles estão vendendo. A medicina, ela não é um sacerdócio, Ivan, ela é uma profissão. Né? O teu médico ele precisa pagar conta de luz, ele precisa pagar conta de mercado, ele precisa pagar aluguel, a gente tem essas contas, então não dá para tratar mais a medicina assim. O que não quer dizer que nós não façamos de forma silenciosa os nossos atos de caridade. E por que silencioso? Porque caridade às vistas do mundo não é caridade, é autopromoção. Pelo menos eu acho isso, tá?
E dessa forma, eu preciso que esses caras entendam o que é o trabalho deles. Porque senão eles perdem aquilo que é a mão do sucesso e eles começam a se ressentir com a medicina. E depois eles ressentem-se com os médicos. E eles começam a apontar para o colega deles como se o colega deles de sucesso fosse a razão deles terem insucesso. Isso é muito ruim na medicina. Porque o foco do médico tem que ser o paciente, não importa o que aconteça. Perfeito. Bom, pergunto para eles. Cara, pouca gente soube me responder. Pra você ter uma ideia, eu acho que uma pessoa soube responder essa pergunta até hoje, que foi o Thiago Bianco, que é um amigo meu que era amigo meu do colégio em Marília, né? Eu nasci em São Carlos, cresci em Marília, né? E o que a gente vende, aí não sou eu que estou falando, é um sujeito chamado Kenneth Arrow, o Kenneth Arrow, ele foi um Nobel de Economia, ele resolveu uma série de grandes problemas, mas um que ele resolveu foi a questão da residência médica nos Estados Unidos, porque como lá a formação ela é mais tardia, então os médicos se casavam durante a formação. Só que aí quando você tinha a formação subsequente, que era a residência, por exemplo, às vezes um médico ia para um hospital, o outro ia para o outro. E, eventualmente, um deles desistia da residência. Só que quando você não ocupa uma vaga de residência, esse dinheiro é desperdiçado, esse dinheiro é um custo. Sem um médico trabalhando ali. Né? Por quê? Porque aí você tem que contratar staff, você não tem residente para segurar aquela parte. Porque o residente trabalha. Ao contrário do que muita gente pensa, o residente trabalha e trabalha muito. E tem muito. Todos os sistemas de ensino de medicina do Brasil, de ensino médico, eles são apoiados no trabalho de alunos e residentes. Então não acha que o residente fica de braço cruzado olhando, esperando aquilo não vai... Não, ele trabalha pra caramba. Eu chegava a trabalhar 144 horas. Aí um sujeito no Instagram ele falou assim, mas como assim? Você está mentindo, a semana tem 168. Eu falei, exatamente, são 2 períodos de 12 de descanso. Nossa. Cara, você tem 3 anos para descobrir tudo que você precisa saber para você, por exemplo, entrar num pronto-socorro e se aparecer o cara com o pé quebrado, com o braço quebrado, ou tudo que ele quebrar, do pescoço para baixo, você tem que resolver, o que você vai fazer? Eu vou ficar no hospital o máximo de tempo possível. Qual é o lugar que você fica o máximo de tempo possível? Não é na sua residência? É por isso que é uma residência médica. Porque você literalmente mora no hospital. Então, nessas condições, quando você percebe que tem essa demanda, essa situação, eu preciso que o sujeito ele entenda que a confiança é a mercadoria dele. E que aquilo que ele está aprendendo naquele curso é para que ele atue com mais eficiência. Com mais eficiência, ele tem mais bons resultados. Com mais bons resultados, ele tem mais confiança. E o nosso nome, Ivan, na medicina, ele é de pouquinho. Então, tudo bem. Você está olhando o Instagram hoje, tá? 2 milhões de seguidores. Mas, cara, eu comecei nos anos 2000 escrevendo um blog que chamava Performance com Saúde. Aí veio o Orkut. Escrevia no Orkut. Aí veio o Facebook. Entregando conteúdo. Dividindo com as pessoas as coisas. Aí veio o Facebook. Aí veio o Instagram. Aí veio o TikTok. Tá bom. TikTok eu não consigo entregar conteúdo médico, mas eu entrego conteúdo de comportamento. Por quê? Porque eu percebo que a sociedade, de alguma forma, ela também está doente do ponto de vista de comportamento. As pessoas estão confusas, Ivan. O pessoal não sabe usar isso aí ainda direito. Não. Esse espelho preto que fica na nossa frente a maior parte do tempo, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem sido usada de uma forma muito errada. Tem os efeitos colaterais também, porque a quantidade de conteúdo, se não tiver uma curadoria para você consumir o que de fato te faz bem, e aquela velha ação, aquele velho comportamento do ser humano, nós estamos sempre nos comparando. Como a gente tem essa mania de comparação, né? Isso se transformou. Se você está mal, quando você abre o Instagram, a possibilidade de o feed te entregar um panorama para você ficar ainda pior é enorme. E se você está bem, você vai sempre encontrar alguém melhor que você ali também. O tempo inteiro tá tentando extrair conteúdo do entrevistado, nosso, para gerar a maior transformação possível na sua vida. Então, ouvir Desobediência Produtiva passa a ser... Eu vim com bastante expectativa, viu? Uma obrigação. Você veio? Vim. Porque você falou que você ia me desdobrar inteiro. Eu falei, O que ele vai fazer com isso? Eu falei, eu vou te fatiar. É isso. Fatiar. Tô preparado pra ser fatiado. E essa parte do fatiamento, ela é muito envolvida no nível de conexão genuína que a gente tem aqui. Sim. Pode ser que existam perguntas que eu não vou te perguntar e outras que você não estava esperando. Mas é muito interessante
é usar o seu perfil também, Colasso, como estímulo para aqueles que podem ser jovens com mentes promissoras e super privilegiadas em algum segmento. Então, hoje a gente passa por um movimento de educação informal no mundo. Educação informal, cara, porque o Estado não dá conta, principalmente no Brasil. Então, esses agentes de transformação por meio da educação informal, que é o seu caso, eles têm uma responsabilidade muito grande. Eu queria que você desse uma fala para a galera que eventualmente, olha, e você tem uma legião de fãs, eu não tenho dúvida, nós estamos gravando esse podcast aqui hoje, no dia 4 de novembro de 2021, daqui 4, 5, 6 anos você é um dos grandes players do mercado. Enfim, por quê? Porque eu já conheci, eu já observei. E no mapeamento curto que eu fiz, você tem uma mente privilegiada e você é muito esforçado. As pessoas pensam que você alcança o que você alcança por meio de muita inspiração. O que elas não sabem é que, nesse processo, é 2% de inspiração e 98% de transpiração. Bacana. Né? Então eu gostaria que você compartilhasse um pouco desse lifestyle para quem eventualmente se sente um pouco mais assim, empoderado para seguir a sua rotina. Pô, pensa no seguinte. Pensa que o que traz performance e segurança para uma aeronave não é o piloto, é o computador de bordo. É o investimento nessa tecnologia. E essa tecnologia, ela é muito avançada, as pessoas não sabem, né? Mas é por isso que avião custa tão caro. E é uma tecnologia que ela consegue avançar sozinha. Acho que é a mesma coisa, talvez um exemplo mais millennial aí, o Tesla. O Tesla é um carro que você compra e o computador de bordo dele continua avançando e melhorando o tempo todo. Só que isso parte de um pressuposto, de uma ideia. E essa ideia, quando a máquina é você, chama mindset. É aí que começa. Então, o principal estudo que você tem que fazer antes de qualquer outro estudo é o autoconhecimento, se estudar. Entender você. Entender onde tá. Porque você só vai pegar uma marreta, uma wrecking ball lá da Miley Cyrus e arrebentar um muro se você sabe onde tiver um muro. Se você não sabe onde tá um muro, você não vai acertar muro nenhum. Então, para você saber onde estão suas barreiras, suas limitações, os pontos que você tem vantagem, que você pode explorar em determinados ambientes, vem muito de autoconhecimento. Então, eu investi muito em me conhecer. É muito interessante quando você toca nesse ponto de se conhecer, porque existem períodos, e a maturidade é relativa. A maturidade para uns chega de forma mais precoce, para outros não. Como você mergulhou nesse processo de autoconhecimento para extrair essa maturidade? O que contribuiu e quais foram os processos? Que eu tive que trabalhar desde cedo. É isso. Acho que o esporte ajudou muito, porque o esporte... Toda vez que eu saía da quadra, quando eu jogava bola, todo mundo falava que eu era um puta líder, e eu tinha, 10 anos. Então, isso já me mostrava alguma coisa desde cedo. Ou seja, você começou a mapear de forma precoce. Comecei a mapear de forma precoce. Comecei a perceber que eu tinha... Eu comecei a perceber que eu gostava de jogar em time ruim. Tá. Por quê? Porque gerava mais desafio e outra. E que eu fazia o time ruim ganhar e em tese, se eu sou uma pessoa que jogo bem e tô num time que tecnicamente é inferior, essas pessoas vão me ouvir. Então eu conseguia coordenar o time de forma mais fácil e ganhar. Por isso que o Galácticos do Real Madrid não deu tão certo. Porque quando você joga com muita gente muito boa, às vezes pode ser negativo. Sim. Principalmente quando as habilidades não se complementam. Complementariedade. Exato. Então, o que eu fazia? Eu era um jogador coringa, quando era moleque, jogava em qualquer posição. Eu jogava na posição que meu time não conseguia fazer. Eu me colocava nela, independente de qual fosse. E eu coordenava os demais pra fazer. E aí eu escutava da galera mais velha falando, cara, você é um puta líder. Legal. O jogo todo gritando, falando, puxando, empurrando, falando posição e não sei o quê. Então, e como é gostoso só fazer nessa fase, você começar desde cedo a se apropriar das suas características e principalmente, Colasso, das suas qualidades. O que é a dificuldade de muita gente? Quantas vezes você chega para algumas pessoas e você fala assim, ei, presta atenção, você é bom pra cacete fazendo isso, você não percebe? Eu faço isso direto, toda semana eu faço isso. Não faz? Pra caralho. Por quê? Porque você intuitivamente, de uma forma orgânica, você desenvolveu isso. Exato. Né? E esse comportamento, às vezes, para algumas pessoas, ele é o mais difícil. Não é nem trabalhar o nível de conteúdo, de conhecimento, o nível de expertise delas. É trabalhar essa parte mental de que, de fato, elas podem, que elas são muito boas e não percebem.
tem uma coisa que a gente fala, né, sobre hard skill e soft skill, né? Por exemplo, liderança é hard skill, né? Sei lá, ser bom em Excel é hard skill, né? Soft skill, aquela coisa que tem mais a ver com comportamento, com querer fazer as coisas acontecer, aquela coisa mais intangível. Essa é a mais importante. Se você tem soft skill, você tá me olhando agora, qualquer hard skill que você quiser ter, você terá. Pode anotar, você me cobra depois. Qualquer um. Se você tem um lado soft construído, qualquer um. Porque, cara, a partir do momento que você quer muito alguma coisa, você focou, você expandiu e você tá disposto a fazer o que for necessário para chegar lá, você chega. Nada vai te parar. Difícil de parar. Pode acontecer não no tempo que você deseja, porque daí a vida tá te dando uma lição. Perfeito. Mas... Não, é o tempo que tem que ter, né? É o tempo que tem que ter. Quanto tempo demora? O tempo que tiver que ter. Eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu tô hoje. Nunca. Então, Nunca. Com essa idade. Então eu descobri que eu tava sonhando pequeno. Chegamos ao último episódio de Desobediência Produtiva, com o resumo do que rolou no segundo semestre, os principais entrevistados. É muito conhecimento, né, pessoal? Pelo menos é muita provocação para a gente, eventualmente, colocar tudo em prática em 2022. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o meu conteúdo aqui nesse podcast. Eu faço isso por conta de um propósito, que é gerar provocações e fazer com que cada um de vocês tenha um comportamento de fato de desobediência produtiva. Foi muito bom estar com todos vocês em 2021 e 2022 que venha com muitos desafios, com grandes entrevistados para a gente gerar cada vez mais transformação por esse conteúdo. A minha gratidão a todos vocês que me acompanharam em 2021 e 2022. Nós vamos bombar ainda mais. Que venha o ano novo, um beijo grande e vamos ser cada vez mais desobedientes produtivos.